Pessoal, o professor Newton informou que teve uma queda de energia onde ele está, mas já voltou e ele está só reiniciando o modem para entrar com a gente, tá bom? Eu peço desculpas aí por esse problema, mas a gente já começa.
Pessoal, para quem entrou agora, o professor Neilton está com um probleminha técnico, mas ele já está resolvendo, tá? Daqui a pouquinho a gente começa. Olá, de volta. Olá, Desculpa, gente, eu tive uma. Na hora que a Ana começou a falar, teve uma queda de energia aqui e o modem ele demora pelo menos uns 10 minutos para voltar. Pelo menos no nosso. E aí, curioso, na hora que ia começar, começar a coisa, eu fiquei o dia inteiro com o computador ligado e isso não aconteceu. Peço desculpas aí. E já me adianto em desculpas caso aconteça alguma coisa semelhante nas próximas horas ou os minutos, né? Perdi sua apresentação, Ana, desculpa. tranquilo, você já conhece a Reims muito bem. Então, pessoal, eu deixo vocês aqui com o professor Neilton, né, que vai conduzir a gente hoje. Ele é da Federal de Viçosa, é um especialista no tema aí que a gente quer se aprofundar mais. É com você, então, Neilton. Obrigado. Então, eu vou subir aqui um materialzinho. Já está aqui. Ok. Vocês conseguem visualizar? Legal? Obrigado, gente. Então, dando continuidade à nossa atividade, eu me esforcei um tanto para tentar localizar aquilo que a gente está tentando entender por antirracismo no esporte, tendo em vista que esse tipo de fenômeno ele está ligado a um conjunto de manifestações muito diversas e muito diversificadas, inclusive dentro do esporte, né? Então, eu diria para vocês, né, já a princípio, né, que os conflitos que envolvem então, os protestos e reivindicações, né, de grupos historicamente oprimidos sempre teve lugar no esporte, sempre, tá? Ainda que as instituições participem desse processo resistindo aos protestos, né? Resistindo e não raro, né, servindo de bases para a domesticação desses processos, né? Isso é uma questão muito cara e muito presente para quem, não aqui no Brasil, infelizmente, estuda as manifestações antirracistas no esporte. Tá? Antes de eu continuar, eu queria dizer, né, relembrar que ontem a gente trabalhou numa dimensão um pouco mais histórica e conceitual do racismo. Né? Eu precisei recorrer àquilo que hoje pode ser considerado como uma das perspectivas mais avançadas nesse processo, que é a perspectiva estrutural ou histórico-crítica, considerando que não é possível lutar contra o racismo sem conhecer o adversário, né? Talvez o esporte tenha até metáforas aí que pode ajudar a gente nesse processo, né? Eu tentei, então, fazer algo no início, ontem, tentando dialogar com vocês, ou iniciando de forma bastante rudimentar, como é que a gente pode pensar os nossos lugares de prática, né? E como é que, a partir dos nossos locais de prática, considerando que o antirracismo histórico no esporte ele é diverso, como é que a gente pode produzir elementos que marquem a nossa inscrição nesse movimento histórico de luta pelos direitos civis e pelo alargamento democrático da nossa sociedade na chave do antirracismo. Tá?
E aí tem essa parte, né, que é justamente a de considerar que depois desse preâmbulo de conhecer o racismo no esporte na sua totalidade, nas suas associações com configurações jurídicas, econômicas, culturais, ideológicas, a gente pode seguir então para isso que a gente chama de antirracismo no esporte. Não trago aqui nenhuma definição é, objetiva, conceitual, que reduz o fenômeno, né? Uma vez que, curiosamente, embora se estude muito isso nos Estados Unidos, em especial, mesmo nos Estados Unidos, as publicações sobre manifestações antirracistas, elas carregam pouca análise sobre os seus desdobramentos, sobre os seus efeitos e sobre as suas sobre os seus resultados qualitativamente analisáveis, né? E então isso eu acho que para a gente, para vocês, né, é uma é uma chamada e é um convite justamente para que a gente possa pensar nos nossos espaços como é que a gente vai qualificar esse tipo de agência antirracista, institucional ou durante as nossas práticas, né? Concretamente, então, as instituições esportivas acabam não resistindo, então, às reivindicações, né? Preferindo, então, fazer algumas concessões cujos limites são muito bem estabelecidos. A pesquisa de um brasileiro, um jovem, né? Uma pesquisa de TCC, do Wagner Enes Marques, publicada em 2021, mostra que, nesse contexto, os atletas surgem como uma frente importante nas manifestações antirracistas, ao começarem a discutir, olha só, não necessariamente protestar, mas discutir e denunciar as injúrias raciais que acontecem em jogo, né, no cotidiano das práticas esportivas, seja nas formas mais elevadas, né, de alto rendimento, até as formas mais de esporte de participação, ou seja, o Marques Enes, ele encontra que há elementos no cotidiano, ou seja, no território rudimentar ali, fora das expressões visíveis, possibilidade de se trabalhar entre os grupos de prática esportiva, formas de agência antirracista que começa a partir da própria instituição, né? E aí a instituição ela acaba capturando isso de maneira a fazer concessões para que os conflitos não se intensifiquem nesses espaços, né? Isso é uma dos encontros aí que o Marques Enes, e eu recomendo a tese dele, que é Esporte no Brasil e Antirracismo, né, publicado em 2021. Eu posso passar para vocês, se não tiver na ementa. Tá? A investigação, então, documental desse autor mostrou que o maior envolvimento dos atletas em causas antirracistas é percebido quando da eclosão do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos. Tá? Ele percebe isso e nos espaços de prática esportiva começa a crescer o interesse da juventude, né, integrada aos projetos sociais, aos programas esportivos, às escolas e aos clubes de base, de categorias de base, o interesse desses grupos em se manifestar e participar da luta antirracista, ainda que a partir do esporte, certo? É, esse fenômeno, então, ele remonta uma espécie de engajamento que é histórico entre os protagonistas do esporte, né? E remonta a memórias de práticas antirracistas que os atletas e demais protagonistas do esporte desenvolveram ao longo do tempo. Práticas essas, como eu disse, são muito pouco analisadas na sua potência educativa, digamos assim, né? Uh, Mais adiante eu vou falar sobre isso, né, porque existe no esporte uma espécie de dicotomia entre prática antirracista e prática esportiva. Tá? Eu não sei se vocês já vivenciaram ou experimentaram isso. Seguindo, então, eu quero falar um pouco do problema do próprio esporte. Como é que no esporte a gente consegue, mesmo com as mais belas e boas intenções, escamotear, soterrar ou mesmo negligenciar expressões de desejo antirracista no esporte. Uma das configurações mais interessantes para se entender isso vem do autor chamado Jay Cockley. Eu não sei se vocês já
se familiarizaram com a produção desse autor, que para mim é um dos que mais se interessam pela noção muito cara a Haynes de esporte para todos, né? Só que ele vai falar o seguinte, Ana, ele vai falar assim, para o sociólogo, então, nós vivemos sob o domínio discursivo do que a gente pode chamar de grande mito do esporte, definido como a crença generalizada de que todos os esportes são essencialmente puros e bons, e que a sua pureza e bondade são transferidas para aqueles que participam ou assistem aos esportes, certo? O conceito, então, do grande mito do esporte, the great sport myth, que ele fala, serve apenas para nos ajudar a entender como e por que o esporte é visto de forma tão positiva em todo o mundo e por que é difícil promover o pensamento crítico sobre o esporte, principalmente daqueles que estão sendo educados pelo esporte, né? Nós podemos, então, educar pessoas que vão praticar o esporte de maneira belíssima, né? Arremessar com a esquerda, com a direita, mas que podem crescer distantes e distanciados de qualquer tipo de percepção ou de consciência de classe sobre as questões da vida social que impactam diretamente a sua subjetividade, saúde e direitos, né? Basicamente, essa condição encontra explicações, segundo o Jay Coughlin, no fato de que a ideologia do esporte se conecta às perspectivas que utilizamos para dar sentido ao cotidiano da vida, né? Então, uso o esporte para que essa pessoa que passe pelas minhas mãos, né, se dê bem na vida, ou seja, uma pessoa boa, né? Nós colocamos nos nossos relatórios e projetos a ideia de se dar bem na vida, no sentido de ser uma pessoa boa e tal. Mas geralmente esses projetos não dão significado para essas palavras, ou essas palavras não têm necessariamente implicações práticas no sentido da gente conseguir avaliar se aquilo que a gente objetivou realmente consegue acontecer. Né? Essa é uma das encrencas nas quais o Jay Coughlin nos coloca quando ele fala do grande mito do esporte. Né? E aí, buscando, então, entender dialeticamente esse processo, para favorecer as nossas estratégias antirracistas nos nossos espaços, eu entendo que nós precisamos abordar o fenômeno esportivo na sua materialidade, a partir da qual é possível constatar, conforme mostram as evidências, que a pureza e a bondade essenciais do esporte são um mito e que a mera participação ou consumo de esporte não garante quaisquer resultados específicos relacionados ao desenvolvimento do caráter ou aumento da pureza e da bondade dos sujeitos, enfim, né? Eles não se tornam necessariamente, porque passam pelas nossas mãos, pessoas mais ajustadas àquilo que a gente entende por civilidade. Tampouco pessoas sensíveis à necessidade da luta e da disputa da sociedade, de uma sociedade sem racismo, antirracista e sem raça ou mesmo sem classe, né? Na verdade, então, conforme o Copley vai reforçar, ouvimos todos os dias casos que contradizem essa noção do grande mito do esporte. É possível esclarecer isso à população? Eu pergunto para vocês. De qual maneira a gente pode fazer esse tipo de esclarecimento, né? Mesmo para aquelas pessoas que estão recebendo práticas esportivas, aulas de esporte, educação física, numa condição ou num contexto de urgência ou de vulnerabilidade. Né? Como é que isso é possível fazer? Né? Será que o esporte ele significa somente um presente, né? Que não poderia ser pensado nas suas possibilidades, nos seus defeitos, irracionalidades ou mesmo possibilidades de instrumentalização antirracista? E aqui esse quadro justamente ele está falando isso, né? Que embora o mito do esporte seja extremamente amplo e publicizado, né? Não se encontra evidências científicas de que o esporte cura, traz paz, promove consciência de classe, né?
ajusta as pessoas num sentido um pouco mais coletivo e não individualista de sociedade. Não existe, segundo Jay Cochley, esse tipo de noção, né? O mito funciona informando as pessoas de que as ações inconsistentes dos atletas, treinadores, espectadores e outras pessoas associadas ao esporte advêm de sujeitos moralmente defeituosos, que resistem às lições inerentes ao esporte, né? O coração peludo, então, de algumas pessoas vitimiza e distorce a raiz civilizada e pura da prática esportiva, né? Esse é o mito que vai se estabelecer e vai orientar a sociabilidade esportiva em diversos espaços, desde o nível estatal ao nível mais orgânico da sociedade. Essa condição, então, eu vou reiterar isso, né? Ela ganha proporções ainda maiores quando assistimos à institucionalização do esporte pelo Estado, em associação com as grandes federações e o Comitê Olímpico, realizando processos de expropriação, políticas de exceção, dentre outras violações de direitos humanos, né? Nessas ocasiões, né, via mega eventos, geralmente, nessas ocasiões, inclusive, o protesto popular e de atletas costuma ser sistematicamente sufocado, é, é, ou disciplinado pela lógica asséptica, né, das equipes publicitárias que valorizam mais os interesses da circulação das mercadorias do que a livre circulação do direito de expressão dos corpos, dos atletas e dos participantes do esporte, né? O Jay Cochlin, então, argumenta ainda que o grande mito do esporte implica que não há necessidade de se estudar o esporte ou buscar formas de melhorá-lo, né? Ele nos coloca nessa condição. O esporte ele só serve para ser usado. O esporte ele só serve para ser instrumentalizado, mas instrumentalizado em favor de uma determinada noção submetida ao mito do esporte, ao grande mito do esporte, né? Sendo a abordagem sociológica, então, ou qualquer abordagem crítica, desnecessária, segundo os entusiastas do mito, convictos de que o esporte é inerentemente positivo, tá? Ou seja, os nossos garotos e garotas, eles estão nessa esfera um tanto quanto impedidos de, praticando o esporte, estudar e ir à natureza do esporte, né? Indo à natureza do esporte é que nós podemos justamente modificá-lo dialeticamente, né? Não significa abandoná-lo, mas negá-lo, né? Mas desconstruir e reconstruir alguma coisa, né? Que a gente pode chamar de esporte ou não no futuro, né? O esporte ainda, segundo os mais crentes, né, já é como deveria ser, uma fonte de inspiração e pura excitação que não está disponível em nenhuma outra atividade ou esfera da vida. Ou seja, a ideia de que o esporte tem propriedades civilizatórias poderia ser aplicada a qualquer outra área, culinária, corte e costura, pintura, música, datilografia, festejos, né? O que não se tem justamente é a distinção. Por que que o esporte carrega consigo um conjunto de atributos ideologicamente dados como civilizatórios, né? Sendo que, na sua prática material, né, ele nos fornece um conjunto variado de demonstrações de irracionalidades, dentre as quais se destaca o racismo, né? O que as experiências esportivas baseadas no mito fazem, então, é isso, é algo extremamente deletério, né, para as relações e para a formação antirracista, porque a formação antirracista indica que há um problema dentro do esporte ou na sociedade que precisa ser combatido no esporte e através do esporte. Mas se o esporte ele já é bom em si, ou ele já indica para o senso comum que há nele virtudes civilizatórias, logo o antirracismo no esporte se torna algo incômodo. Eu não sei se vocês já perceberam, né? Como a manifestação antirracista incomoda pessoas que se pensaram progressistas, né? A manifestação antirracista no esporte, né?
as pessoas antirracistas se tornam incômodas, né? Por quê? Porque nós estamos integrados, né, coletivamente, a nossa subjetividade é essa ideia hegemonicamente dada que o esporte é integralmente bom, né? É racista por si só, então, a ideia de que o esporte promove a paz, o desenvolvimento, quando aplicado indiscriminadamente a grupos em situação de vulnerabilidade. De modo que é possível dar ao mesmo tempo e tirar dessas pessoas, né? Porque eu estou beneficamente aplicando o esporte, mas tirando delas com um tipo de concepção de esporte que não as coloca integralmente no complexo de reconhecimento dos problemas sociais, por exemplo, que convidam essa pessoa, ainda que em idade tenra, a estabelecer uma relação de movimento, né, e de desejo antirracista. De modo que é possível, então, dar ao mesmo tempo e tirar, eu diria, eu escrevo aqui, né, sem permitir com que esses grupos tenham experiências estéticas, éticas, morais e críticas com a experiência esportiva, né? Se torna, então, uma espécie de não política, a política de esporte. Terminando aqui essa parte, o grande mito do esporte, conforme mencionado anteriormente, inspira decisões políticas que merecem nossa atenção e suspeita crítica, dentre as quais se destaca o que o professor Marcelo de Paula Mello diz em 2011, na sua tese, quando ele indica que no esporte hoje se produz receituários esportivos de manutenção do poder de classes dominantes no século XXI. Receituários que prezam por pedagogias esportivas de docilização e apaziguamento de tensões e conflitos sociais entre os pobres, impedindo-os de representar, através de práticas esportivas, o seu ódio de classe e descontentamentos em relação às condições de vida, à privação de direitos e a violação pelo Estado dos seus direitos humanos. Falei aqui disso, né? E aqui queria indicar um pouco, seguir, pensando com vocês as formas mais atuais de antirracismo. Quando aqui a gente tem ao fundo a Jussiele Romeu, né? Uma grande boxer brasileira que é uma pessoa que não encontra barreiras para poder se expor e falar sobre as questões raciais, as questões de gênero no esporte, mas que teve a sua voz cerceada durante uma coletiva de imprensa quando foi perguntada sobre a questão do racismo no esporte, né? E aí eu sigo falando aqui do que eu escrevi para vocês. Quando o jogador de futebol americano Colin Kaepernick irrompe contra a bandeira do seu país durante as solenidades esportivas, ele se torna, então, alvo não só da crítica do Estado, né, mas do assédio das próprias instituições esportivas, né, que enfatizam o caráter apolítico do esporte e a inconveniência do atleta, né, que persegue os seus direitos. A despeito do protesto do Colin Kaepernick carregar um conteúdo indiscutivelmente fundamentado em evidências, a despeito de o atleta viver num país dito democrático com extenso histórico de lutas pelos direitos civis, né? Como nossas instituições, projetos esportivos e ações pedagógicas reagiriam, então, eu pergunto para vocês, né? Como é que as nossas instituições, programas, projetos sociais, práticas pedagógicas reagiriam a posturas tais como a do Colin Kaepernick, que vai dizer assim para a gente, né, em pleno uma fase de solenidade esportiva, na hora do jogo, na hora que o jogo vai começar, ou na hora em que a sociedade estabelece o seu ritual de prática patriótica, né? E ele diz assim para a gente, né, eu não vou me levantar para mostrar orgulho a uma bandeira de um país que oprime negros e negras. Para mim, isso é maior, o antirracismo, né, a luta antirracista, é maior do que o futebol,
e seria egoísta eu ignorar isso. Há corpos na rua e pessoas recebendo licenças pagas e se afastando e se safando de assassinatos, né? Licenças pagas, ou seja, pessoas recebendo na polícia paga-se as multas das pessoas racistas, né? Como se fosse uma compra no shopping, né? Eu vou lá e me libero da culpa a partir do dinheiro, né? Ao passo que as pessoas negras na sociedade americana vão adoecendo, vão morrendo, vão sendo enforcadas e tendo as suas cabeças pisadas, né? A continuidade do show, né? The show must go on, para o Colin Kaepernick é um problema gravíssimo, né? E as instituições esportivas não deveriam, né, estar silenciadas ou se calar diante desse processo, naturalizando ele, né? As pessoas mais progressistas poderiam achar que esse tipo de manifestação não é ou não tem a ver com o esporte, né? Eu encontro muita gente assim, mas estariam apenas reforçando essas pessoas, né? A orientação asséptica ou o grande mito do esporte tradicionalmente distribuído entre nós, né? Mas mesmo as pessoas nas instituições esportivas solidárias ao protesto negro se somariam aos opositores do protesto antirracista. Por quê? Porque, embora muitas vezes apareça como condição inevitável e mais imediata contra a violência racial cotidiana, o protesto negro individualmente produzido, conforme mostra o Diogo Silva, o Colin Kaepernick, o Aranha, a Jussiele Romeu, a Rafaela Silva, o próprio Vinícius Júnior recentemente tende a ser facilmente sufocado, né, pela burocracia institucional, né, antes mesmo que as punições oficiais cheguem a esses indivíduos, né? Ou seja, antes que os indivíduos protestantes, antes que o protesto negro individual chegue até uma instância superior para oficializar e julgar oficialmente, esse sujeito sofre rechaças, sanções, várias não oficiais, a ponto dele, inclusive, chegar ao final e não conseguir mais suportar o seu protagonismo. Né? O seu protagonismo se torna pesado. Tá? As três, os três casos, né? Ou seja, do Diogo Silva, do Aranha e do Colin Kaepernick, né? Eles acabam se tornando pessoas não gratas dentro das federações, confederações, franquias, clubes e publicidade, por exemplo, e padecem de uma morte esportiva. Eu estou colocando aspas aqui porque eu não sei, talvez nem o que significa direito isso, mas o atleta talvez consiga nos explicar, né? Por exemplo, a Jussiele Romeu, a própria Rafaela Silva e outros atletas semelhantes, né, também são alvo de sanções não oficiais por se manifestar individualmente, né? O que resulta, então, em processos de culpabilização, mas também de docilização das próprias práticas antirracistas delas. Ou seja, essas mulheres negras, elas têm a sua voz não só silenciada, quando não é silenciada, é uma voz recortada pela necessidade de moderação do gesto antirracista, ou pela necessidade de não ferir contratos publicitários que, a priori, não querem que os atletas se manifestem, né? Então, essas pessoas elas têm o seu protesto docilizado ou comercializado a partir da associação dessa luta antirracista a produtos, tipo tênis, comida, sei lá, bebida, enfim, todas essas coisas, né? Uma vez que as práticas esportivas estariam então ligadas ao tempo e espaço de exercícios e performances exóticas ao campo comunicativo do não esportivo, o que eu quero dizer com isso? A prática esportiva, então, no nosso senso comum e no nosso imaginário coletivo, ela estaria associada não ao campo comunicativo em que se dá o racismo. É como se nós, praticando esporte ou ensinando esporte, não estivéssemos ligados a um processo de reprodução.
tá? Então, toda vez que o antirracismo aparece, ele para a relação esportiva, ele para o esporte, ele mantém o esporte em suspensão, né? Então, esse processo, segundo aqueles que separam antirracismo e esporte, ele interrompe, ele é um empecilho ao bom andamento das atividades esportivas, de tal maneira que ambos, ou seja, ambos, não racistas, racistas e antirracistas, sofrem as mesmas sanções, as mesmas não, desculpa, as sanções, mas sanções diferentes, né? Ambos acabam sendo silenciados pelo bom andamento das práticas esportivas, né? Para aqueles que respeitam, então, esse contrato oculto do esporte, desculpa que a minha filhota aqui está. Para esses que, então, respeitam o contrato oculto, segundo o qual o esporte estaria num lugar de supra-realidade, tá, gente? É, para esses que respeitam esse tipo de noção, o esporte ele não seria algo tão real quanto o trabalho, quanto a guerra, quanto a luta por sobrevivência, né? Existe uma compreensão antropológica do esporte que coloca o esporte numa dimensão teatral. O esporte estaria no campo do teatro, das representações, das dramatizações dos problemas sociais, né? Ou seja, não seria verdade aquilo que acontece no esporte, muito embora se quer, nas relações esportivas, produzir corpos civilizados, desenvolvidos, enfim, né? E aí eu pergunto para vocês, deixo mais algumas perguntas, né? Como vocês, então, a partir desse cenário, avaliam o próprio cenário esportivo nessa questão? Ou a própria noção mais dada pelo senso comum de que há diferença entre esporte e antirracismo, por exemplo. Vocês também fazem parte do grupo que, embora seja solidário à condição dos oprimidos, prezam pela ordem, segundo o grande mito do esporte? Como é que vocês lidariam ou têm lidado com essa situação nas mais cotidianas relações que vocês estabelecem com seus alunos, enfim? O programa ou projeto dos quais vocês são responsáveis conseguiria intercalar ou mesclar períodos de conspiração antirracista e prática esportiva? Pergunto de novo. O programa ou projeto dos quais vocês são responsáveis conseguiria intercalar ou mesclar períodos de conspiração antirracista e prática esportiva? Vocês acham que é possível conjugar essas coisas? Prática esportiva e antirracismo? Vocês acham que é possível confundir essas coisas? Prática esportiva e antirracismo? Porque, idealmente, o mais interessante é que a prática esportiva se confunda com o antirracismo, ou que o antirracismo se confunda com as práticas esportivas. Esse é o mais interessante, né? Não no sentido de defender que as práticas esportivas precisam continuar ou nunca parar por conta do racismo, mas que prática esportiva se torne, nas nossas operações cognitivas, pedagógicas, algo que se confunda com o racismo. Tá? E aqui eu quero mostrar e ver se a gente consegue aprender com algumas organizações históricas de luta antirracista. Tá? A primeira delas, eu acho que merece toda a nossa celebração, advém do Rio Grande do Sul. Né? O Rio Grande do Sul, onde o fluxo de imigrantes foi particularmente maciço, a situação do negro adquiriu contornos dramáticos, relata o Gilmar Mascarenhas de Jesus. Né? Entre 1915 e 1930, o território industrial se estabelecia naquela região a partir de configurações ítalo-germânicas, indiferentes, então, à história escravista pré-estabelecida no Brasil. Condição que constituiu, pouco a pouco, o chamado problema negro. Né? Na aula anterior, eu falava com vocês, né, que essa inserção do negro no esporte, ela se dá obrigatoriamente de fora para dentro, porque as instituições, as instalações esportivas, elas são produtos de processos de imigração de famílias europeias, né, que se instalaram aqui com bastante auxílio do Estado,
ao mesmo tempo em que o Estado vai afastando as práticas corporais e a cultura corporal indígena e afro-brasileira, de tal maneira que eles não conseguem construir instituições para si, certo? Essa condição, então, o problema negro, o próprio sonho construiu, então, né, o problema negro. Então, o próprio sonho de modernidade brasileiro e regional serviu como forma de marginalização da população, né, indesejada, impedida de acessar a diversos espaços, inclusive o espaço dos clubes e das ligas oficiais. Não restando, então, segundo o Gilmar Mascarenhas, eu cito ele literalmente, não restando aos negros outra alternativa para a prática do futebol, senão a formação de uma liga exclusivamente composta por elementos descendentes de escravizados africanos. Ocasião, então, em que nasce a Liga Nacional de Futebol Porto-Alegrense, e que foi pejorativamente chamada pela imprensa da época, anos 15 e 30, né, de Liga da Canela Preta. O Gilmar Mascarenhas de Jesus, ele nos diz o seguinte, que para melhor compreendermos, então, e dimensionarmos a organização antirracista desses atletas, é preciso, então, contextualizar historicamente as suas ações no cenário esportivo e histórico porto-alegrense. Então, o que a gente tem para a configuração de manifestações antirracistas de praticantes de futebol, por exemplo? O conflito entre dois desejos: o desejo de modernização da região a partir de pressupostos racistas versus o desejo de inscrição negra na sociedade pós-escravista. Ou seja, o negro não nega essa sociedade, mas ele se inscreve nessa sociedade no sentido de aplicar a essa sociedade também o seu conjunto de desejos, né, a sua visão de mundo, e aí tentar largar essa sociedade. Pensem nisso, na possibilidade, então, da gente fazer isso nas práticas esportivas. Ponto 2 que ele coloca, né? A difusão, né, que estão em conflito, a difusão de modalidades esportivas modernas dedicada ao apaziguamento de conflitos versus a instrumentalização antirracista do esporte. A história do esporte brasileiro, ela vem associada a uma vontade de poder, né, de colocar as sociedades suficientemente apaziguadas e afastadas da sua vocação revolucionária para que a população, a classe dominante, né, pudesse manter o seu poder nesses espaços. Ou seja, o esporte ele é tão importante porque ele também coloca o desejo de uma classe dominante, né, impondo esse desejo sobre uma classe dominada que não pode, mesmo a partir do esporte, reivindicar os seus direitos. O outro ponto, né, a Liga Porto-Alegrense de Futebol, o protesto negro institucionalizado, ele nasce tanto como um sintoma, como uma resposta imediata e coletiva ao racismo no plano cultural. Tá? O esporte se torna objeto de desejo, mas via também de enfrentamento à política racista, baseado no protagonismo e articulação, conspiração dos excluídos. É quando os excluídos encontram nas práticas esportivas tempo para conspirar contra o racismo. Nas nossas práticas, pergunto a vocês, existe esse tempo? Os nossos atletas, os nossos pequenos atletas, aprendizes, alunos, eles têm esse tempo para conspirar contra o mundo, conspirar contra as forças antirracistas e perceberem que, na verdade, eles estão diante de uma situação urgente, caótica ou mesmo nuclear, né? E que essa situação nuclear deveria inspirar esses atletas, inclusive coletivo e heroicamente, a movimentos que colocam o esporte numa esteira de luta, ainda que discursiva e simbólica, contra o racismo. E aqui alguns problemas, tá? É interessante a gente aprender com eles o seguinte, né? Filha da sua época, a Liga da Canela Preta enfrentou problemas internos, dado que parte dos seus envolvidos identificava as suas equipes não como negras, olha que interessante, mas como equipes mulatas.
exigindo que somente mulatos poderiam pertencer e torcer para essa equipe. A condição mestiça era ambiguamente interpretada como via de acesso às formas mais civilizadas da sociedade, isto é, mais próxima dos brancos. Então, segundo o que nos ensina a Canela Preta, a Liga da Canela Preta, nós podemos, no interior das nossas práticas, orientadas para um antirracismo, enfrentar problemas semelhantes. Como a gente vai poder lidar com isso, né? Independentemente dos conflitos internos, eu diria, a Liga da Canela Preta era alvo constante de acusações da imprensa local, que condicionava a aceitação social dos protestantes a uma relação com o esporte ligada a boas maneiras, ou seja, aquilo que eles faziam em nome de um desejo de emancipação e de liberdade era posto no plano da falta de boas maneiras, né, pela imprensa local. E aqui vamos visitar, então, a experiência desse autor que serve de base. Quanto tempo eu tenho, desculpa, Ana, só para eu me organizar aqui? Eu não... Olha, a gente estava previsto para ir até às 18, mas acho que a gente começou com uns 20, 25 minutinhos de atraso, né? Não sei se você quer avançar um pouco depois do horário também, não sei se os participantes podem, né, ficar um pouquinho mais. Eu tô na penúltima parte da discussão aqui, né? Onde eu vou pontuar alguns registros práticos, né, da organização antirracista de atletas jovens, tá? E aí a gente pode discutir e conversar um pouco, tá? Tudo bem? Perfeito. Tá, Ó, o gente? pessoal no chat está falando, estou em paz. Graças a Deus. Então, vamos lá. Pessoal, então eu apresento para vocês esse autor que tem sido para mim muito caro do ponto de vista da compreensão desse problema que a Hens, numa espécie de é, é, conspiração dos astros, também está tendo, né? Como é que a gente pode ser antirracista no esporte, né? E é uma das obras que vão ajudar a gente, que são seminais do ponto de vista da percepção disso, porque ela traz um aporte histórico muito importante, é a obra escrita por esse autor, Harry Edwards, ex-jogador de futebol americano nos Estados Unidos, nos anos 60, né, 70, que se tornou, logo em seguida, se formou sociólogo e sociólogo do esporte, e que foi um dos articuladores, justamente, da revolta dos atletas negros nos anos 60. Né? E aí, com ele, eu digo assim, né? O Edwards, então, ele mostra para a gente no livro que até o final, que até o fim da escravidão nos Estados Unidos, a maioria da população negra se dedicava apenas a atividades recreacionais, certo? Eles estavam ligados a atividades recreacionais mais marginais, aquilo que era o mainstream esportivo da época. Tá? Aparentemente, isso não produzia, né, maiores efeitos sobre a cultura esportiva local, né, estadunidense, já bastante segmentada, com base na classe, no gênero e na raça dos seus praticantes, e oficialmente segregada pelo Estado. Né? Os poucos negros, então, que gozavam de alguma concessão das ligas e dos clubes brancos, tinham nenhum ou pouquíssima margem para apresentar descontentamentos em relação à sua situação de segregação, humilhação, em relação ao apartheid que a sua classe vivia naquela sociedade, estabelecida pela chamada Lei Jim Crow. Não sei se vocês estão familiarizados com essa lei. A presença massiva de negros no esporte oficial do país, segundo o Edwards, né, é resultado da própria política de emancipação pós-abolição e, mais particularmente, do estabelecimento de instituições, olha só que interessante, instituições educacionais para negros. Algo muito semelhante à Liga da Canela Preta, quando estabelece instituições negras, né? Somado a isso, junto com a Carta de Emancipação assinada pelo Lincoln, mas forçada por uma luta antirracista feroz no século XIX,
né? Também veio, aqui peço atenção mais uma vez, o desenvolvimento de clubes e faculdades, né, com esporte, com práticas esportivas negras, né? Ou seja, os negros vão se organizar no sentido de produzir diante do deserto produzido pela lei Jim Crow, né? Ligas e associações negras para que eles possam se refazer após o seu processo de desenraizamento diaspórico, né? Ou seja, desenraizados, o esporte ou a cultura moderna se torna uma forma deles encontrarem enraizamentos, né? Quem vai falar mais sobre isso de maneira bastante interessante é o próprio Fanon, é o Stuart Hall, né? Que vai falar assim, o próprio Paul Gilroy, que vai falar para a gente assim, olha, as pontes foram dinamitadas, e os processos de retorno, eles não vão encontrar aquilo que a gente imagina, mas também mudanças, uma vez que as produções culturais, as tradições, as nossas ancestralidades, elas mudam com o tempo, de forma que as pessoas distanciadas desse processo já não as reconhecem ou não são reconhecidas no seu lugar. Isso é muito próprio do Stuart Hall, né? Por isso, os negros, os afro-americanos, os brasileiros, afro-brasileiros, a cultura diaspórica ela vai se apropriar de maneira muito efetiva e curiosamente a gente não a sociologia americana estuda muito pouco isso, né? Ela vai se apropriar do esporte e é curiosamente a partir daí que os colonizados, os ex-colonizados, os segregados vão passar a usar o esporte como uma espécie de instrumento e de arma de luta antirracista para reivindicar direitos, né? Algo muito semelhante, então, se desenvolveu no Brasil na mesma época, a partir dos clubes, fraternidades e ligas negras ligadas na sua maioria, à Frente Negra Nacional, né? Todas essas expressões de desejo de emancipação e mesmo de integração social negra nos Estados Unidos e no Brasil foram igualmente combatidas política e economicamente pelo Estado e pela sociedade como um todo, né, que não via necessidade de criação de clubes negros, clubes de dança negros, literatura negra, esportes negros ou práticas só para negros, né? Tudo isso era muito estranho, uma vez que o branco ele se apresentava como universal e um não branco, né? Se apresentava como um modelo de sociedade, mas que na sua prática política concretamente segregava, né? Daí a necessidade de produzir outras tecnologias de ação, né, coletivas. O mesmo ocorria, então, dentro dos clubes e ligas brancas, organizadas no sentido de integrar negros de forma subordinada e excludente, fazendo com que essas pessoas fossem, dentro dessas instituições, humilhadas de acordo com o humor resultante de vitórias ou derrotas e mesmo de dirigentes e treinadores da época resistentes à integração dos negros, né? Eles tinham medo que essa integração poderia produzir algo muito problemático do ponto de vista da classe, da luta de classe. A luta de classes foi vencida pela classe dominante nos Estados Unidos porque a classe dominante produziu segregação racial, produziu entre brancos pobres e negros, né, uma segregação que os colocava em situação de oposição, de tal maneira que eles não conseguiam produzir efeitos mais harmônicos do ponto de vista do interesse emancipatório, né? Porque a raça cortava isso de maneira muito eficiente, tá? Escreve o Edwards. O Edwards ele escreve também assim, ele denuncia ainda que nesse cenário, poucos treinadores tentaram manter negros e brancos jogando juntos. Cito ele integralmente, num esforço para fundamentar ou refutar pessimismos raciais da época. Fecho parênteses, né? A maioria alegava que, abro de novo parênteses, os torcedores não teriam assistido aos jogos ou torcido ou consumido esporte se vissem equipes multirraciais jogando, se associando, se unificando, enfim. O autor diz que a escassez de pesquisas nesse campo produz, então, não só essas questões, mas consequências práticas no presente, alimentando ideias de que, afinal de contas, a segregação negra nos clubes e associações esportivas não impediu com que os negros se tornassem figuras
muito queridas no esporte, né? Por exemplo, né? Ah, assim como a Liga Negra em Porto Alegre prolifera nos Estados Unidos, então nessa época, várias ligas exclusivamente negras, falsamente acusadas na época de racistas, né? Eram equipes e ligas de beisebol, de basquetebol, que mais tarde vão assumir outros esportes e vão fundar grandes ligas negras oficiais, né? Ligas negras oficiais, ligas negras que embora fossem de brancos, passaram também a integrar figuras excluídas da época também, indígenas, pessoas hispânicos, os hispânicos, né, os latinos, enfim, todos esses, inclusive os italianos e os irlandeses, né? Daí as acusações em que se assistia à época, né? Daí as ocasiões, desculpa, em que se assistia à época, né? No final do século XIX e meados de XX, em que equipes totalmente negras jogando contra equipes totalmente brancas mobilizavam curiosos que iam acompanhar o confronto pelas diferentes razões. Uma delas são as razões racistas, né? Mas não era por essas razões que as ligas negras enfrentavam as ligas brancas, as equipes brancas, né? O confronto entre negros e brancos não era algo simples de se julgar na época, uma vez que, para as associações esportivas negras, também representavam, né, esses confrontos formas de afirmação cultural perante as interdições e discursos supremacistas sobre a condição atlética e intelectual dos negros. Tá? Por isso que eu levava as minhas equipes para competir contra equipes brancas, para responder a teses racistas que colocavam os negros em situação de menor privilégio. É importante, então, ressaltar, segundo o Edwards, que a formação de ligas, clubes, escolas, universidades negras não é apenas um capricho da classe oprimida, tá? Mas uma resposta dela a uma opressão que é, entendia a importância do acesso dos negros a determinados espaços como formas de protagonismo perigosas à ordem dominante. Ou seja, a classe dominante entende a importância da presença dos negros lá. Por isso, impede de maneira sistemática, né? Sabota, precariza, impede com que conspirações, ódios de classe, ódios de raça, todas essas coisas sejam trabalhadas politicamente, coletivamente, através do esporte ou de outras tecnologias. O acesso às ligas brancas e o desejo de ascensão social, ele mesmo, né, portanto, não era somente uma forma de se fazer reconhecido pelos algozes, pelos brancos, né? Mas uma condição inevitável dentro de uma estrutura competitiva que dependia de pessoas talentosas, ou seja, uma forma como os negros encontraram para acessar ligas oficiais nessa época era justamente o progressivo pragmatismo inerente não, né? O progressivo pragmatismo ao qual o esporte passou a se configurar, né? Pragmático que era, eu preciso de pessoas talentosas, né? Não tem cão, caça com gato. Então, que venham os negros para o esporte, mas contanto que essa inserção seja subordinada a determinadas regras, né? A linha de cor estava bem estabelecida ali, né? A via de acesso dos negros, então, a esses espaços dominados pelos brancos era o pragmatismo cada vez maior do esporte. No âmbito das universidades brancas, havia, segundo Edwards, um problema grave e semelhante, né? Dado que essas universidades ofereciam pouca substância intelectual aos estudantes negros, vistos pelos filantropos, né? Vistos pela época, né? Os filantropos da época, como pessoas que seriam muito mais úteis e felizes se estivessem ocupadas cantando, dançando, exercendo profissões manuais ou jogando bola, né? Essas pessoas, inclusive, integravam negros às universidades brancas e financiavam universidades negras, né? Mas a partir de concessões e contrapartidas que evitavam o acesso dos negros a práticas que levavam à ocupação de espaços de poder, né? Os programas de integração e atendimento aparecem aí como estruturas de domesticação e controle da contingência negra,
né? Programas como um todo, de esporte, lazer, tal. É um programa de controle, tá? Essa é uma questão para a gente pensar, eu escrevo, né? As instituições das quais fazemos parte trabalham em que direção quando se propõem trabalhar com ideias de integração, inclusão ou mesmo de antirracismo, né? Qual que é o sentido e a concepção de integração e inclusão que a gente está propondo? Essa integração e inclusão ela está conectada com as tarefas emancipatórias ou mesmo revolucionárias, se a gente for usar o Fanon e o movimento negro da nossa época. O Harry Edwards, então, ele descreve um resultado desse tipo de estrutura de domesticação, né? A contenção e contra-revolução preventiva, ou seja, eu aplico o esporte como terapêutica para apaziguar conflitos, para apaziguar tensões ou para silenciar desejos revolucionários, né? E aí eu cito ele aqui integralmente. A persistência dessas condições educacionais deploráveis por mais de 100 anos após a emancipação negra, levou estudantes negros em vários campi universitários, predominantemente negros, no final dos anos 60, a se envolverem e exigirem a redução da ênfase no esporte, ou seja, as universidades negras, né, trabalhadas nessa concepção docilizada, enfrentaram, a partir de organizações coletivas, né, o próprio regime e receituário esportivo, segundo eles na época, produzido para apassivamento da sociedade, né, de maneira que essa sociedade não se pensava antirracista necessariamente, né, mas uma sociedade tutelada pelo regime discursivo e civilizatório dado pelo branco, né? Então, eles lutaram contra o esporte e contra a música e outros empreendimentos ditos na época não intelectuais em favor de preocupações educacionais mais apropriadas e coerentes com a necessidade daquele momento. Não que o esporte ou a música não fossem importantes, mas eles estavam entendendo que eles precisavam de outro regime cultural para poder fazer valer as suas lutas e interesses coletivos, né? Típicas dessas revoltas foram, então, as que ocorreram nos campos universitários, lá do Gambler College, em Louisiana, lá no Howard Institute, no College de Tuscaloosa, no Alabama, em vários outros lugares, ou seja, os negros instalados nas universidades brancas e nas universidades negras passaram a se organizar de tal maneira nos anos 60 que essas universidades constituíram redes institucionais de diálogo para a configuração de manifestações antirracistas que produziram, por exemplo, Harry Edwards, né? Harry Edwards, então, ele vai se apresentar como uma das cabeças e um dos protagonistas desse processo, juntamente com o povo do movimento pelos direitos civis na época, Angela Davis, o próprio Martin Luther King e todas essas figuras, né? O Bill Russell no basquete, o próprio Muhammad Ali, enfim. Inclusive, a 50ª edição do livro que eu estou usando aqui como referência para vocês, ela é toda ela dedicada a Muhammad Ali, né? Que é uma expressão muito simbólica e emblemática dessa luta, né? Eu tenho aqui, então, uma proposta para vocês, no sentido de da gente poder ainda pensar, junto com aquelas perguntas que eu coloquei, possibilidades da gente incrementar, pensando aí no que o Howard Edwards falou sobre a questão da luta contra o esporte, né, pelos atletas, né? Como é que a gente pode, então, encantar ou enriquecer as nossas instituições com outras esferas comunicativas que potencializem a voz dos nossos atletas, educandos, enfim, de tal maneira que eles encontrem nesses espaços, né, espaços de conspiração, mas também de comunicação antirracista, né? Uh, a imprensa negra norte-americana, não só norte-americana, mas brasileira, tem a sua força reconhecida desde o século XIX, né? Segundo o Du Bois,
Isso está muito claro, né? E para o Harry Edwards, ao contrário do jornalismo convencional, que se propõe neutro e detentor de formas universais de relato da realidade, o jornalismo esportivo negro, abro aspas para ele, possui certas qualidades que tendem a colocá-lo fora e, em muitos casos, em oposição ao establishment desportivo, né? Mas que, por isso mesmo, se torna, né, o jornalismo negro esportivo, né, eles se tornam instrumentos decisivos de educação do olhar sobre a cena esportiva. Interessante, né? Trata-se, portanto, de um instrumento que a história da luta antirracista já demonstrou por vezes que funciona, certo? O jornalismo antirracista, o jornalismo juvenil antirracista, o jornalismo universitário antirracista, as formas de comunicação e de disputa do cenário comunicativo a partir de outros olhares, né? Trata-se, portanto, de um instrumento que a história, então, reivindica como técnica que funciona e pode ser aplicada indiscriminadamente, tá? A leitura que uma categoria oprimida faz da realidade é completamente diferente da leitura dos instrumentos comprometidos com a fome de lucro dos seus anunciantes. Isso está muito claro, né? Em termos mais específicos, é através de uma narrativa negra que os processos de inscrição, desempenho e derrota já não são mais lidos numa chave racista, mas racializada, certo? Harry Edwards, então, ele cita vários jornalistas esportivos negros que foram decisivos nesse período, nesse processo nos Estados Unidos. Mas valeria a pena, então, eu convido a vocês a gente pensar na trajetória e na experiência de um protagonista esportivo e jornalista negro muito importante, que foi o Salatiel Campos, né, nos anos 30, 40. No livro organizado por mim e pela professora Kátia, vocês vão encontrar a análise da trajetória desse personagem, escrita pelo professor Petrônio Domingues e pelo professor Juan Levi Andrade Reis. Tá? O Salatiel, gente, ele era um jornalista e ex-jogador de basquetebol, olha só, nos anos 30. Ele trabalhava em um órgão de imprensa paulista, né, onde era responsável pela elaboração de artigos e crônicas esportivas. Ele passou a maior parte da sua carreira jornalística escrevendo sobre situação racial no esporte e escrevendo em solidariedade aos seus irmãos de cor, atuando como uma espécie de extensão dos movimentos negros, dos quais ele participava ativamente, segundo os autores aqui colocam, né? Então, o Domingues e Reis, eles enfatizam que essa qualidade do personagem, atleta e jornalista, Salatiel Campos, que circula com bastante liberdade pelos diferentes campos, né? O campo do movimento antirracista, o campo esportivo, o campo do jornalismo, né? Torna essa figura uma figura extremamente exemplar do ponto de vista das possibilidades de ser no mundo jogando bola, né? Inclusive se comunicando de maneira diferente, se utilizando dos meios de comunicações digitais, inclusive, né? Que acabam favorecendo possibilidade de figuração outra, né? De sociedade, de outros mundos, de outras, enfim, todas essas coisas. Segundo Harry Edwards, né? O jornalismo esportivo antirracista se distingue não apenas por evidenciar o racismo ou celebrar a presença de negros no esporte, mas pela capacidade, de influenciar a consciência da comunidade atlética dentro e fora do campo esportivo. 2, estabelecer as distinções evidentes e não evidentes entre a notícia advinda dos aparelhos comerciais e as notícias advindas de aparelhos legitimamente antirracistas. Tá? Os veículos comerciais, eles tendem a recusar matérias que contenham linguagem que julguem antagônicas à orientação editorial estabelecida, certo? Para quem trabalha com comunicação aqui, mesmo fora do jornalismo, sabe como é isso. Este não seria, então, o caso do jornalismo esportivo antirracista. O jornalista negro, argumenta Edwards, não se intimida com os riscos ao seu trabalho
ou com os ataques pessoais contra a sua reputação, fecho aspas. Visto que esse assédio é secundário, segundo Edwards, né, à tarefa da justiça social. Bastaria que o jornalismo esportivo antirracista, e aqui analisa o Harry Edwards estrategicamente, taticamente, bastaria que o jornalismo antirracista, gente, acreditasse em todos os princípios e considerações éticas supostamente promovidas pelo esporte. A luta desse jornalismo não é, a priori, contra o esporte em si, mas contra aqueles que, se servindo do esporte, violam os seus princípios metafísicos em nome do lucro, indiferente às causas sociais. As associações de prática esportiva, portanto, e aqui escrevo eu, né, deveriam pensar em estruturas e técnicas comunicativas que informem a sociedade e disputem a consciência de classe dos praticantes esportivos, dos trabalhadores envolvidos com a associação esportiva a qual a gente representa e trabalha, das pessoas que estão a fim de construir coisas juntos e comunicar essas coisas em imagem, em texto, em vídeo, enfim, todas essas coisas, né? Seguindo aqui para caminhando já perto da conclusão. Os jovens atletas, então, unidos em práticas antirracistas, né? Os espaços esportivos também podem, na sua tarefa antirracista, se tornar espaços de congregação das diferentes expressões da luta, de preferência ligadas aos movimentos negros. Isto porque, ao longo da história da luta antirracista no Brasil, especificamente, gente, foram raras as vezes em que esses movimentos tiveram a chance de acessar a esses espaços para pensar, junto com os protagonistas do esporte, alternativas às formas esportivas dadas. Autocráticas, paquidérmicas, lentas, regimentos duros, enfim, todas essas coisas que parecem flutuar e impedir os seus praticantes de acessar e modificar. Seria o caso, então, de produzir agendas de encontros com esferas da subcultura esportiva urbana, ou mesmo do universo da cultura negra, de um modo geral, né, de forma que a juventude atlética possa perceber que não está sozinha no plano da luta, que vai tentando ali ensaiar e desenvolver dentro do esporte, a partir do esporte, né? Esse tipo de situação propicia, numa troca de saberes, né, entre diferentes grupos e movimentos, uma espécie de retroalimentação, né, que rompe de vez com aquela luta segmentada, né, setorizada, né? Essa luta, então, ela passa a se integrar à sociedade. Trata-se ainda de espaços de informação e de conexão dos praticantes esportivos com as lutas que já estão em andamento, ou seja, os nossos estudantes, os nossos atletas, eles precisam estar em contato com as diferentes lutas e pautas que já estão em andamento. Eles precisam se encontrar com as agendas dos movimentos negros. Eles precisam se encontrar com as agendas dos movimentos sociais. Eles precisam mostrar que o espaço deles pode ser fertilizado com experiências históricas decisivas, né? Com tecnologias de resistência e luta decisivas. Aqui o meu último slide, ele vai, aqui eu vou tomar bastante atenção aqui no que eu quero expor para mostrar para vocês como é que a gente chega, então, em possibilidades efetivas, né? Aqui o Harry Edwards vai demonstrar e vai mostrar os rudimentos desse processo. Então, essa configuração dos jovens, né, é importantíssima em dois aspectos, eu diria. Um, porque inova e vai arejando as propostas de prática esportiva e as nossas instituições e práticas pedagógicas. O outro, porque é justamente o espaço do nascimento de formas simbólicas e concretas de protesto, formas simbólicas, concretas e criativas de protesto antirracista, que que produzem, né, ou se unem a símbolos da luta antirracista já constituída, né?
a imagem do Diogo Silva, a imagem da Rafaela Silva, a imagem de outros atletas, enfim, interessados à sua maneira na luta antirracista, do John Carlos e do Tommy Smith, né? Aliás, o John Carlos e o Tommy Smith, né, são filhos desse processo de luta e desse caldo de cultura de resistência antirracista, cujos rudimentos se encontram nas instituições negras de acolhimento, de formação crítica, associada ou confundida às práticas esportivas. Lembra da pergunta lá em cima? É possível confundir prática pedagógica esportiva com prática antirracista? A estratégia do boicote aos Jogos de 1968 nasce desse caldo cultural. A organização desse gesto se baseava nas mais diferentes razões, mas que, mas que condenavam a mesma classe negra à condição de genocídio, apartheid, segregação, violência policial, mistificação de toda a ordem, delírios, enfim, né? Essa segregação racial nos Estados Unidos e discriminação, então, vão produzir ou vão estabelecer, criar, além dos sintomas negativos, além dos sintomas próprios, né, do racismo, sintomas de negatividade, ou seja, sintomas de negação do racismo. Daí eles vão querer, então, a cabeça do Avery Brundage, que está aqui presente aqui na entrega de prêmios aqui para esses atletas, né? Ele está aqui à nossa direita. Avery Brundage, que é o mais racista entre os presidentes do COI, mas é, ao mesmo tempo, o mais longevo presidente da instituição. O Harry Edwards ele mostra que a força da organização antirracista negra no esporte era percebida pelos organismos de imprensa que diziam repetidamente coisas tais como o atleta negro e porque adora competir, não vai perder tempo com rebeliões cujo objetivo a ser alcançado é impossível. Fecho aspas para o Harry Edwards, né? O autor ele mostra que o movimento esportivo antirracista organizado levava aos organismos de imprensa da época a uma espécie de pane, na verdade, porque os juízos que esses organismos tinham sobre a condição negra do esporte era flagrantemente anacrônico, ou seja, não funcionava mais a crença de que o esporte e também os negros se moviam por leis universais, naturais, ligadas a um prazer, sabe? A ideia da não capacidade de fazer história, de fazer cultura, enfim. O jornalismo da época dá um show de anacronismo quando tenta analisar a forma como os atletas negros se manifestavam no esporte, né? Junto com a imprensa, então, o Comitê Olímpico Local, regional dos Estados Unidos, vai pressionar o movimento de atletas negros impondo uma série de empecilhos, tentando retardar os arranjos que levariam ao boicote aos Jogos Olímpicos de 1968. Junto com isso, haviam as forças naturais, ou seja, cito aqui o Harry Edwards, estávamos bem cientes de que que o tempo sozinho poderia eclipsar os nossos atos, ele poderia fazer morrer os nossos atos. Logo, o que eu preciso? Um alimento simbólico constante para fazer com que a comunicação entre as diferentes matizes negras, interesses negros à época, se organizassem de maneira perene para fazer com que expressões como essas que vocês estão vendo aí pudessem se estabelecer. Mas essa expressão aqui, ela não encerra a luta. Ela é justamente a face mais celebrativa de um processo que, no âmbito do cotidiano e das instituições, conquistou vitórias, vitórias atrás de vitórias, tá? Vitórias concretas da luta, certo? Então, os atletas chegam no pódio para celebrar alguma vitória, mas também celebrar uma vitória conquistada no âmbito da política e da infrapolítica, certo? Então já não é mais a competição, já não são mais os objetivos de desenvolvimento do corpo, né? São os objetivos, inclusive, de emancipação estabelecidos e concretizados através da instrumentalização antirracista do esporte. O
O Tom Smith, o John Carlos e o Harry Edwards, então, eles vão ser personagens importantes na construção de uma pauta política, talvez vocês devam conhecer, chamada de Projeto Olímpico para os Direitos Humanos. O Harry Edton ele relata ainda que a manutenção da força desse protesto ou dessa pauta de reivindicações contida no projeto olímpico para os direitos humanos só poderia ocorrer, abro aspas para ele, se conseguissem manter as notícias dessas novidades, né, da luta em atividade, ou seja, as pessoas deveriam estar sempre lendo e consumindo, né, numa comunicação constante, as movimentações dos atletas organizados contra o racismo. É ainda é aí que a associação entre racismo, esporte e movimento pelos direitos humanos encontra o seu momento mais feliz. E aqui eu quero deixar para vocês esse tipo essa referência aqui, tá? O projeto olímpico pelos direitos humanos, ele, ele carregava consigo uma forma mais materialista e concreta de reivindicações de direitos, uma vez que as cartas olímpicas elas reivindicavam princípios e valores que ficavam circulando em abstrato, certo? Enquanto que as figuras negras, né, as pessoas negras, precisavam de resoluções mais concretas em relação aos seus interesses. Então, no que se configurou aqui essa prática, né? Os atletas, então, fortaleciam o seu movimento, né? Como é que eles conseguiam fazer isso? Eles fortaleciam o movimento deles recorrendo às orientações de ativistas de direitos civis mais experientes, os velhos lutadores da luta pelos direitos civis naquele período. Dois, convidando líderes de movimentos negros a integrar e apadrinhar o movimento antirracista no esporte. Um deles foi o próprio Martin Luther King, né, o próprio Floyd Mesquite, dentre diretores de associações e congressos antirracistas nos Estados Unidos e fora dele também. Ou seja, eu convido uma série de padrinhos que podem dar força espiritual e simbólica ao meu movimento, tá? No esporte. Por mais simples, por mais recreativo ou lúdico que ele possa parecer, nada disso é menos importante na somatória das lutas. 3. Realização de conferências, a partir das quais é possível promover períodos formativos, firmar compromissos com as autoridades convidadas e produzir encaminhamentos, cartas. Os nossos aluninhos, praticantes, escrevem cartas e enviam para as autoridades, né, exigindo maior atenção para questões raciais, enfim. Eles vão construindo documentos, comunicando documentos e se reunindo em associações oficiais, em congressos oficiais, para dar voz para os seus interesses, né? A lista de demandas produzida por esse movimento, que resultou, então, e aqui concluo, no projeto olímpico por direitos humanos, ela produziu, na época, e aqui é uma fotografia do que essa carta inaugural pode ser dentro das nossas associações, enfim, o exemplo simbólico que ela nos dá para nos inspirar na nossa prática, né? A pauta, então, ela estava concentrada em 6 tarefas, né? A primeira delas, a restauração, olha só que simbólico isso, né? A restauração do título e direito de boxe ao Muhammad Ali no país, e direito à prática do boxe ao Muhammad Ali. 2. A remoção da personalidade antissemita e antinegra que era o Avery Brundage, então presidente do Comitê Olímpico Internacional. 3. A redução da participação de equipes e indivíduos totalmente brancos da União Africana e da Rodésia em todos os eventos atléticos, ou seja, era inadmissível, né, para um país como a África do Sul
ter representações nos Jogos Olímpicos e nos eventos internacionais majoritariamente brancas. Aqui, nesse ponto 3, a gente já tem uma indicação muito forte do caráter internacionalista e solidário do movimento negro antirracista no esporte. Tá? 4. A indicação de pelo menos 2 treinadores negros à equipe técnica masculina de atletismo nomeados para treinar a seleção olímpica dos Estados Unidos em 1968. 5. A nomeação de pelo menos 2 negros para cargos de formulação de políticas no Comitê Olímpico dos Estados Unidos. E 6. A completa desagregação do preconceituoso e racista New York Athletic Club, ou seja, clubes que, mesmo depois da queda da lei Jim Crow, mantinham a lei Jim Crow funcionando oficiosamente, impedindo com que negros, latinos, indígenas acessassem a esses espaços. Com isso, eu termino a minha fala, a minha intervenção, esperando que eu tenha conseguido mostrar para vocês que não é possível lutar contra o racismo no esporte e através do esporte sem nos apropriarmos de maneira analítica e crítica dos rudimentos que serviram de base para formações antirracistas concretas, a partir das quais a gente tem aí inspiração, referência, enfim, tá? Queria saber, então, o que vocês acham disso e se a gente pode conversar a partir daí. Obrigado, Ana, e obrigado a todos vocês pela escuta. Obrigado. Obrigada, professor Neilton. Eu coloquei ali no chat, né? Quem quiser comentar, fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade para levantar a mão ou já abrir o microfone e fazer sua colocação. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Neilton. É um prazer estar aqui. Obrigada, né, pelo conteúdo que você trouxe aqui para a gente nesses 2 dias. E hoje, particularmente, eu queria te perguntar sobre referências brasileiras ou então que estão traduzidas para o português, né? Eu entendo o protagonismo até da literatura americana, estadunidense, né? Como você mesmo trouxe. Então, a centralidade do movimento lá, obviamente, gera então uma riqueza maior de bibliografia, enfim. Mas eu dei uma olhada nas bibliografias que você mostrou, né? Nos livros que você mostrou. E só tem as versões originais em inglês, assim. Inclusive, o primeiro livro até é muito caro na Amazon. Então, eu queria saber se você consegue também transpor alguma referência, não digo necessariamente para o nosso contexto brasileiro, porque eu sei que ele também é diferente, né, do contexto dos Estados Unidos, mas, enfim, se você poderia também nos brindar aí com algumas sugestões de bibliografia em português, porque a gente sabe que às vezes o inglês não é acessível para todo mundo, para compartilhar o material com as nossas equipes, dentro da nossa organização. Eu acho que isso, às vezes, o idioma pode ser uma barreira, né? Então, claro, talvez não precise ser nesse momento, daqui um pouco você fala, olha, eu passo para a Ana, e a Ana coloca na rede, enfim, mas não queria deixar de pontuar isso, porque com certeza tudo que você apresentou é muito rico, mas eu acho ainda que pode o idioma ser às vezes uma barreira para a gente poder ampliar um pouco mais o acesso a esse conteúdo, né? Obrigado, Marina. Eu já de imediato eu concordo absolutamente com você, uma vez que
eu mesmo, quando eu vou estudar esse tema, né, eu não consigo encontrar, por exemplo, no Brasil, né, referências que me ajudem especificamente a pensar o meio de caminho, que é o quê? Existe uma identificação do racismo no esporte e existe um resultado desse processo que é os racializados e a discriminação. Nesse meio de caminho, existe todo um universo sociológico, antropológico, da educação física, histórico, que a gente deveria explorar para entender como é que eu consigo fazer com que, dentro das minhas associações, dentro do meu grupo de trabalho, eu consiga me associar aos movimentos antirracistas históricos. E aí, quando eu vou atrás disso, eu não consigo encontrar. O que, que eu encontro? Eu encontro o movimento negro organizado, produzindo conhecimentos nesse sentido, mas não no esporte necessariamente. Tá? E aí, então, eu produzi uma ementa para esse curso, em que eu coloquei esse material lá, né? Então, a gente vai encontrar lá. Eu posso até atualizar ela para mandar direitinho para você, e aí você manda para o pessoal. A gente, então, tem duas literaturas importantes, que é do Petrônio Domingues, um historiador de Pernambuco, que estuda justamente o processo histórico de constituição, ascensão e queda dos movimentos negros no Brasil, né? E como eles, em alguma medida, se aproximaram do esporte para construir processos de configuração de lutas antirracistas a partir desse lugar. Tá? Então, você vai encontrar lá nessa ementa essas duas referências. E aí você vai encontrar também uma referência recente, que é um trabalho de TCC do Marques Enes, da Universidade de Juiz de Fora. Vai estar lá na minha ementa também. É ele que estrutura na tese, no TCC dele, a relação entre racismo e antirracismo no esporte. É muito original o trabalho, né? É a nível de TCC, mas é interessante a gente examinar isso. E aí eu não quero fazer disso, tipo assim, fazer uma propaganda, né? Mas eu tenho um livro recentemente publicado que eu organizei com a professora Kátia Rubio, né? Esse livro ele tem 16 capítulos, né? E na quarta parte desse livro, a gente vai encontrar só aproximações da educação física ao problema do racismo e do antirracismo. Tá? Esse livro tá em português, recentemente está publicado também, está na ementa. Ainda não está disponível integralmente, porque acho que tem um tempo que ele fica circulando, né, nos setores aí de venda de livros, mas você pode também acessar. Os outros capítulos é mais ou menos parecido com o que eu costumo, com o meu falatório aqui, né? É história, bastante, tipo, eu vou lá no passado e tento fazer um jogo, né? Eu diria também que, se você quiser, tem uma tese de doutorado sobre o Salatiel Campos. No próprio livro que eu organizei, né, em que inclusive tem, talvez a Carol esteja aqui, que participa desse livro também, nesse livro fala sobre o Salatiel Campos, né, que foi um atleta, um jornalista e que pensou as práticas esportivas na época dele, nos anos 30, 40, à luz do antirracismo e da solidariedade negra. Né? Tem uma tese do doutorado sobre isso também. Tá? Agora, fora do esporte, né, e aqui eu não esgotei as referências sobre esporte, mas para dar andamento na nossa conversa, existe uma produção brasileira gigantesca sobre antirracismo. Né? Eu começaria pela forma como a Lélia Gonzalez ela trata da dimensão da identidade no Brasil. Tá? E como é que essa dimensão ela pode favorecer processos de solidariedade mais amplos, no âmbito da ideia de diversidade, no âmbito do nosso lugar na América Latina, por exemplo. Né? Eu não traria ela aqui enquanto conteúdo, porque eu fiz um esforço para tentar achar pessoas que estão falando da relação mais
concreta entre antirracismo e esporte. Mas fazer esses saltos, né, essas imersões, unindo Lélia Gonzalez e esporte, seria fundamental. Né? E talvez é assim, as, a, as associações esportivas, os espaços nos quais a gente trabalha, eles deveriam ser, de acordo com esse referencial que eu expus aqui, eles deveriam ser espaços de experimentação, né? Principalmente se a gente estiver trabalhando com adolescentes, né, jovens, enfim. Esses espaços, então, sendo espaços de experimentação, eles só precisam fazer aquele processo que eu acho que a nossa teoria pedagógica da educação física mata de letra, que é o quê? Construção, reconhecimento, análise, ressignificação e registro, né? A gente pode começar por aí. E aí esses saltos mais visuais, mais simbólicos, eles podem também ser trabalhados no mesmo caminho, né? Mas de forma muito experimental. E aí no final, Marina, a ideia é congregar isso entre as associações a partir de relatos de experiência mesmo, né? A educação física, ela faz isso bacaníssimo, né? Então, assim, nós poderíamos trabalhar nesse sentido, tá? Uma referência que não está aqui, mas que esteve comigo na discussão que a Reis promoveu lá em São Paulo, aí em São Paulo, né, é a Carolina Nóbrega, que tem uma abundância de materiais, né? A Carolina Nóbrega está no livro também, né? Uma abundância de materiais sobre a relação antirracismo e educação física, né? Ela poderia ajudar a gente nesse sentido. Eu não posso dizer, então, que tem uma referência escassa no Brasil, porque nem eu pesquisei, assim, para falar assim, né? Mas quando eu pesquiso, eu demoro um pouquinho, mas eu encontro algumas coisas, né? E aí a gente não precisa acessar as referências em inglês agora. Na verdade, eu acho assim, é racismo isso, quando a gente não encontra as referências que nos ajudariam a trabalhar com coisas muito importantes, elas não são traduzidas. As obras do Fanon não são reeditadas. As obras da Lélia Gonzalez não são reeditadas. Essas obras suas que nos ajudariam, né? Não convido aí, tipo assim, as instituições tipo assim, a reeditar essas obras, mas enfim, acho que falei demais. Fica a dica aí para o pessoal, então, né? Para Obrigado pela reeditar. pergunta, Marina. Imagina, Neilton, eu que agradeço. Obrigada a você. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Tamo junto. Jéssica? Oi, pessoal. Boa tarde. Desculpa a câmera desligada, mas aqui também faltou energia e eu estou usando o pouco de internet e energia que me resta ainda. Mas bora lá, acho que vai dar para ficar até o final. Eu queria mais compartilhar algumas reflexões, assim, é muita coisa, é bastante coisa. Eu anotei milhares de páginas aqui. E eu fiquei pensando que muito do que o professor traz tira a gente da zona de conforto, e eu acho que se não incomodou ninguém, é porque tem alguma coisa que precisa ser resolvida. E se a gente está aqui incomodado, é porque, de fato, o professor fez ótimas falas, e agradeço muito pelo espaço de troca que está sendo muito importante. Bom, eu tracei dois paralelos. O primeiro foi em relação às suas perguntas e do que efetivamente a gente faz é, como prática antirracista dentro do que a gente faz no dia a dia do nosso trabalho. E, e como que a gente mede esse efeito? Eu não tenho resposta para isso. Na verdade, eu não tenho respostas sinceras para isso, porque quando na dinâmica de trabalho e de atendimento a metas, a indicadores, a prestação de conta, a gente até traz algumas linhas, poucas linhas sobre alguma prática de inclusão dentro dos projetos, mas isso é muito, muito, muito raso dentro desse oceano todo, né? Então, isso bateu, assim, de como que a gente, de fato, está medindo isso dentro do nosso dia a dia, seja no atendimento direto com crianças, adolescentes, adultos, seja na nossa prática de gestão. E
esse é um ponto que bateu aqui, porque eu tenho refletido bastante sobre isso, né? O quanto que a gente é efetivo nessa prática antirracista. E o outro ponto que eu anotei aqui também como uma reflexão é que no final o professor também falou de é, onde que as pessoas negras elas estão sendo colocadas para promover discussões mais estratégicas. Aí eu não lembro, não anotei aqui qual era o local, mas você até falou que inseriram pessoas negras para a construção de políticas públicas públicas, né, de modo geral. E aí eu fiquei pensando também que é um negócio que também é um assunto que tem vindo assim muito nas minhas reflexões e discussões e pesquisas, que é onde que estamos? Onde que estamos ocupando esses espaços? Se existem nas nossas organizações pessoas ocupando espaços de liderança, ou, se não de liderança, onde que pessoas pretas, negras estão? E como que é importante a gente pensar esses espaços de estratégia, de liderança, para a gente começar a discutir minimamente esse efeito das nossas práticas envolvendo ações antirracistas, né? Uma concepção antirracista institucionalizada, né? Não sei se foi muito clara aqui, porque eu fiz várias anotações e ficou meio bagunçado, mas era mais ou menos esses dois pontos que bateram forte aqui, que eu tenho refletido sobre a partir da sua fala, professor. Muito obrigado. Que pergunta clara, esclarecedora, assim, muito boa, porque assim a, talvez a pergunta de 1 milhão, porque assim eu entendo que eu não quero acreditar que o esporte, e aí pensando ele da forma mais ampla possível, não esteja nas regiões mais anônimas, né? Não esteja trabalhando e produzindo saber antirracista a partir das suas possibilidades, né? A dificuldade que a gente tem a priori é pensar como os regimentos estabelecidos, que são anteriores aos próprios alunos, estudantes, pessoas que a gente atende, podem ser dialeticamente mobilizados para favorecer uma estrutura e um ambiente um pouco mais acolhedor do ponto de vista da, da quebra dessa dicotomia. Eu falei lá no início também, Jéssica, da dificuldade que a gente tem. Eu não digo nem professor, educação física ou quem trabalha com esporte diretamente, mas a dificuldade que os nossos colegas de gestão e mesmo financiadores têm, né, comprometidos com várias outras coisas, de estabelecer uma associação que para nós merecia ser necessariamente confusa, que é prática esportiva e antirracismo. Para a maioria desse público, antirracismo e prática esportiva não se confundem quando deveriam se confundir, né? Porque essas práticas elas estão, essas associações, esses grupos, essas concepções de projetos sociais, elas estão ligadas a formas imediatas de atendimento a grupos vulneráveis, na sua maioria, né? E essas formas, porque ligadas a uma necessidade imediata de garantia de direitos, não consegue, ou seja, não é culpa das instituições ou das pessoas necessariamente. Elas não conseguem pensar a concepção, tá? Mas pensar a concepção não de cima para baixo, da instituição, e aí derrama sobre os corpos, né? Pensar de maneira horizontal e de baixo para cima mesmo, né? Porque, ora, pessoas, por muito tempo, com seu direito negado de gozo, de acesso ao esporte, às práticas, não deveriam, talvez, perder tempo refletindo, pensando a própria instituição que lhes dá esse presente, né? Então, primeiro tem uma barreira de concepção. Segundo, tem uma barreira do ponto de vista dessa relação histórica que a prática esportiva estabeleceu com as expressões mais evidentes e organizadas de antirracismo.
curiosamente, nós somos, professores de educação física, me parece, o elo principal de ligação ou de reconciliação. Por quê? Porque se eu visito, por exemplo, fenômenos do movimento negro que vão falar sobre o esporte, eu posso me decepcionar bastante, porque provavelmente eles vão recorrer ao mito, ao grande mito do esporte, dizendo que o esporte tem poderes curadores, desenvolvimentistas, civilizatórios, né, e que pela prática nós conseguimos. Quando a gente, então, integrado concretamente à prática esportiva, ou seja, inserido nas suas contradições, conseguiria falar para esses grupos que não, nós precisamos justamente pensar como é que o esporte ele pode se tornar uma praxis antirracista, ou se confundir com a praxis antirracista. Então, seríamos nós, então, o elo de ligação entre o movimento negro, né, dotado de saberes sobre a luta antirracista, e os movimentos esportivos que a gente está tentando alimentar com aspirações, ensaios, experimentos e movimentos antirracistas. Né? A gente precisa, então, criar agendas para que essas pessoas possam se conversar. E algo semelhante ao que aconteceu lá nos Estados Unidos, como eu mostrei na apresentação aqui, possa acontecer. Então, você pegou certinho essa parte, né? E para mim, talvez seja uma das partes mais importantes, quando eu falo dos jovens atletas unidos, né? É a forma como eles, né, conseguiram, em associação às figuras velhas do movimento negro, experientes, né, conseguiram apadrinhar e dar carga simbólica para um movimento que precisava de espírito, né? Conhecimento, teoria, certo? Então, as nossas práticas esportivas, por enquanto, talvez elas precisam desacelerar, parar e construir formas de diálogo, né? Eu acho que a educação física ela é a, o terreno mais privilegiado para a gente produzir isso, porque a gente está ligado nessa parada de fazer transposição didática o tempo inteiro, né? E aí criar ambientes de mediação cultural mesmo, para fazer com que essas duas instâncias do desejo de ser antirracista e do antirracismo histórico perene se unam e criem um terceiro, né? Um terceiro que é justamente um movimento antirracista do esporte, tá? Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi a. Mas eu acho que a gente precisa criar mais agendas que permitam com que, tipo assim, os nossos garotos e garotas se encontrem com a Sueli Carneiro, por exemplo, ou com os textos de autores importantes, ou os próprios autores e autores, né? A Conceição Evaristo, por exemplo, deveria estar com a gente, assim, é, pensando o esporte, né, ou aprendendo com a gente sobre o esporte, sobre a corporeidade negra, sobre as escrevivências corporais, enfim, todas essas coisas que favoreceriam, ainda que no esporte, né? Você sabe, né, que tem uma resistência muito forte por parte dos novos movimentos que se estabelecem como epistemologias novas, né, em pensar o esporte na sua condição concreta, qual que é? Nossas crianças, adolescentes, adultos estão envolvidos com isso, né? Eles poderiam então a partir daí, como mostra a história, né, se envolver e transformar o esporte em outra coisa, a prática em outra coisa. Mas eu acho que só é possível, e a pista que eu tenho é só essa por enquanto, no diálogo com as lutas cotidianas, de preferência advinda dos movimentos negros organizados, dos intelectuais negros e negras que nós temos à nossa disposição. Tá? Obrigado, Jéssica. Eu tenho muita vontade, na verdade, de conversar com vocês, mas aí eu vou falar com a Ana direitinho sobre isso, tá? Não estou fazendo convite agora, nem nada. É construir um projetão de pesquisação, né? Acho que vocês conhecem esse método, né? Tal. A pesquisação, justamente, ela tem a ver com um processo de diálogo mais intenso,
voltado justamente a isso, a construção local, regional, regionalizada, territorial, de expressões e movimentos antirracistas a partir do protagonismo infanto-juvenil, tá? Só que esse processo é um processo de construção. O problema está posto, mas ele é um processo de construção. Então não tem essa coisa de resultados, tipo assim, a pesquisa, os resultados, a gente vai lá, mensura, vê se deu certo. Não é isso, né? É uma pesquisação que coloca em evidência um acontecimento histórico indispensável, que é o quê? Movimentos esportivos estão se transformando progressivamente em movimentos antirracistas. Eles estão confundindo a sua prática com a praxis antirracista. Então, isso precisa ser registrado no seu tempo, no conjunto das suas contradições, precariedades, ambiguidades, para que a coisa funcione. Então, a ciência tem que deixar a gente trabalhar também, né? E aí a gente vai trabalhando, permitindo, inclusive, que os nossos meninos e meninas tenham chance de se misturar à história que faz o mundo rodar, que faz o mundo mudar, né? A partir das suas práticas, né? Eu acho que isso precisa de uma pesquisação de longo prazo, né? De médio e longo prazo, para que a gente colha daí resultados, e não são resultados necessariamente certos, quantificáveis, são resultados de um experimento, né? Mas aí eu vou falar direitinho com a Ana, com a Rens, para ver se a gente consegue construir um projeto de pesquisa bem grandão, de caráter nacional, e quem sabe que tenha expressão e lastro internacionalista mesmo, assim, né? Pensando aí o Caribe, América do Sul, enfim. Eu acho que é isso, Ana. Perfeito. Então já chegamos também ao nosso horário, né? Queria agradecer, professor Neilton, pelos 2 dias que você esteve aqui com a gente, todos os participantes. Eu e o Neilton, a gente já tinha conversado um pouquinho sobre essa ideia que ele apresentou aqui, né? E com certeza é algo que parece muito interessante, que a gente pode se debruçar um pouco mais depois. Queria falar para os participantes que a gente vai ter o certificado de participação. Então, depois que terminar aqui, a gente vai mandar para vocês uma pesquisa de avaliação, um formulário para avaliação, bem breve, né, com poucas perguntas. E aí vocês já podem colocar também se tem interesse em receber o certificado, que daí a gente envia. E também queria falar para vocês que essa é uma conversa recorrente aqui na rede, né, sobre esse assunto. Então, com certeza não se encerra aqui hoje. A gente pretende seguir discutindo e proporcionando outros momentos e espaços, né, para esse tema que é tão importante do antirracismo. Então é isso, professor Newton. Se você quiser fazer uma fala final, pode ficar à vontade. Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite. A minha fala justamente é agradecimento. Agradecimento por por quem participou desse curso, desse encontro. Um agradecimento por quem, inclusive, esteve aqui ouvindo coisas que eu não costumo, não falo necessariamente nesse tom. Tá? Eu consigo mais me expressar a partir da história do racismo no esporte. Mas falar de antirracismo no esporte é muito difícil porque, justamente como a Marina colocou aqui, as referências brasileiras elas não se encontram muito fáceis, né? Então vocês foram aí, agradeço então pela paciência, pelos ouvidos de vocês, foram aí as pessoas, primeiras pessoas que ouviram eu tratar desse tema de maneira mais concreta, tá? Espero conseguir transformar ele rapidamente em um artigo, né? E voltar a compartilhar com vocês essas ideias dentro de um projeto possível, quem sabe no futuro, tá bom? Agradeço a Ana, agradeço o Reims, ao Michael também, ao Will, pela oportunidade. Espero encontrar com vocês na caminhada aí logo mais. Muito bem. Obrigada, então, todo mundo, e até mais. Tchau. Tchau.